vamos dizer assim, o conflito do pai querendo que o filho siga um caminho que provavelmente é o mesmo caminho que o do pai, né? Enquanto o filho quer seguir um outro caminho, e um outro caminho que parece mais incerto. O pai conhece o caminho que ele seguiu, logo o caminho que ele seguiu parece mais certo. No caso, ser um caçador. Se você imaginar o caçador dessa forma como eu falei, ele vai, caça, traz e vende na cidade. É um projetinho certo, né? Você tem um trabalho e você tem uma remuneração por aquele trabalho. Se o pai, assim como eu, não entendia exatamente o que é ser um explorador além de viajar, como que você faz uma renda, como que você consegue sobreviver dessa forma, é mega natural ele realmente não querer que o filho faça isso, né? Ele ter ressalvas quanto ao filho fazer isso, porque ele tem medo de que o filho dele não consiga sobreviver disso. É muito parecido, é muito similar com o que acontece hoje no nosso mundo, talvez aconteça com você que está assistindo esse vídeo agora, né? Seus pais não sabem, não conhecem ninguém que viveu de desenho, que trabalhou com desenho, algo do tipo, logo, obviamente, eles não apoiam, né, o filho a querer trabalhar com desenho ou querer seguir com isso, porque não se faz ideia de, tipo, mas como que você vai sobreviver fazendo isso? Não é uma questão de que o pai é mau, de que o pai quer dominar o filho e tal, mas sim uma questão de proteção mesmo, de tipo, pô, eu não sei nada sobre isso que você está falando. Então eu não sei se você vai conseguir ficar vivo fazendo isso que você está falando. Mas eu sei que seguindo esse outro caminho você vai. Então, obviamente, eu prefiro que você siga esse outro caminho. É só uma questão realmente de conflito de interesse e de conhecimento. Eu acho legal trabalhar isso aqui na história. Porém, se o. Eu acho que isso pode ser trabalhado em uma primeira parte da história até o ponto em que o Aaron ele ganha essa viagem para o Japão e meio que talvez o pai dele pode ser contra ele ir para o Japão num primeiro momento e ele talvez ir fugido, talvez aconteça alguma coisa que ele tenha que provar pro pai, né? Se a trama central da história for exatamente isso, for o Aaron se tornar um explorador e o conflito for a família, né? Um dos conflitos principais for a família dele que não aceita isso, principalmente o pai, ele pode, ao longo dessa viagem pro Japão, ele aceitar essa viagem, ele ir e ele viver certas aventuras e coisas do tipo, ser para provar pro pai que ele consegue sim ser um explorador e viver disso. Se o objetivo do pai, né, não fosse só um vilão simples de controlador, e sim ser alguém que se preocupa com o filho, principalmente com a sobrevivência dele. Então o lance não seria só mostrar que ele pode ser um explorador e tal, mas mostrar que além de ser feliz fazendo o que quer, ele pode também sobreviver com aquilo. E isso pode até no final, né, para amarrar a história bem, se esse for o mote central da história, da trama novamente, para amarrar a história bem, ele pode relembrar o pai, né, no final disso, que o pai talvez queria ser caçador enquanto o vô dele, né, o pai do pai, talvez não quisesse que ele fosse. Então você amarra ali o final da história mostrando que o pai estava agindo da mesma forma que o pai dele agiu com ele, né? Então vai ver o vô do Aaron, né, pai do Aaron, queria que ele fosse, sei lá, outra coisa, enfermeiro, não sei, médico da cidade, qualquer coisa do tipo, né? Qualquer outra profissão que o vô do Aaron seguisse, e aí o pai do Aaron queria ser caçador, e pô, ser caçador é algo perigoso, né? Você vai enfrentar monstros por aí e tal, é algo difícil. Então, obviamente, um avô também não iria querer que o filho fizesse algo que pode matar ele, que cada dia de trabalho pode matar ele, queria que ele fizesse algo mais seguro. E aí, o próprio pai do Aaron teve que provar de alguma forma pro avô que ia fazer aquilo e tal, um negócio assim. Então, dá pra você casar a história, né, e mostrar isso no final. Então o Aaron provar pro pai dele, olha, eu sou feliz fazendo isso, eu consigo fazer isso e tal. E aí o pai do Aaron reconhecer isso, lembrando que quando ele quis ser caçador também, o pai dele não quis, não deixou e tal. E talvez ele não lidou da mesma forma, provando que podia fazer. Ele simplesmente brigou com o pai e foi embora e tal. Então, tipo, dá pra trabalhar a história com esses dois personagens de uma maneira mais simbólica. Eu sempre falo sobre isso aqui nas sinopses, nas histórias. Na criação de uma história, tem que se focar muito nos sentimentos dos personagens, nessa parte, porque é isso que faz a gente se conectar com a história. Ter monstros gigantes... É sempre uma droga, eu fico batendo aqui no microfone. Ter monstros gigantes é muito legal, ter poderes é muito legal, ter viagens, ter aventuras, perigos, tudo isso é muito legal numa história. Só que toda história tem isso. Algumas melhores, outras piores. O que faz a gente lembrar de uma história são os sentimentos dos personagens, são as conexões que a gente faz
com aqueles personagens, porque realmente qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa pode criar uma história onde um personagem faz uma bolona gigante e joga essa bolona gigante de poder em cima de outro personagem e destrói o mundo. E isso por si só não é legal, você vê uma bola gigante destruindo o mundo. O que é legal é exatamente você ver o conflito daqueles personagens antes, você saber que aquele personagem está destruindo o mundo porque é a única saída, ele não queria fazer isso e tal, por 1 milhão de razões, mas ele acaba tendo que tomar essa última decisão porque é o único jeito de impedir um mal maior e tal. Então, existem os porquês por trás de tudo, e esses porquês é o que faz a gente se conectar e gostar de uma história e considerar ela boa ou ruim. Então, eu sempre falo e sempre vou falar, foque nos sentimentos dos personagens.